Você foi morar com a sua mãe, não? Fui morar com a minha mãe. Então, por quanto tempo ali você e sua mãe juntos cuidaram da Vitória lá? Até os 10 anos. Até os 10 anos. Até os 10 anos. Porque aí foi toda essa parte. Bom, até 4 anos, a Vitória foi comigo aonde eu fui, né? Aonde você foi? Aonde eu fui. Fora do país, dentro do país, ela foi comigo. Até 4 anos. Mas tudo mesmo, norte, sul, leste, oeste do Brasil. Eu só não fui até hoje no estado do Acre, o resto tudo. Então ela foi comigo para todo lugar que eu ia, ela ia muito, né? Uhum. Alguns países também. E depois a Vitória começou o tempo de escola, né? Entendi. Começou o tempo de escola. E aí o tempo de escola foi sensacional, porque veio o primeiro dia das mães, né? Veio o primeiro dia das mães e foi sensacional, porque... Você foi no primeiro dia das mães? Fui. Você foi? Não só fui, como tive que dançar, né? Não, não acredito, não. Tá tudo bem com vocês aí, não? A menina vão se acabar aqui, não? Porque assim... Você teve que dançar no dia das mães? Tive, porque... Assim, a Vitória estava lá no Bem Me Quer, estudando no 4 anos, né? Então, todos os dias... Claro que tinha algumas viagens que ela não ia, né? Às vezes eu vinha na época na Canção Nova... fazer algum programa, batia e voltava. Ela não vinha, ficava com a minha mãe. Mas as viagens, assim, final de semana, longe, né? Ela sempre estava comigo, nas semanas. E quando ela completou 4 anos, minha mãe falou assim, filho, ela tem que ter uma vida normal, ela não pode ficar andando com você. Falei, tá bom. Eu diminuí também um pouco, né? Então eu fui pra escola, o Bem Me Quer, matriculei ela e tal. Primeiro dia que eu levei ela, como a Vitória estava acostumada a ficar com as pessoas, eu não sei se você lembra, numa época que a renovação fazia um evento chamado Virada Radical. Claro, lembro. Então, Virada Radical, a gente chegou a tocar 3 shows numa noite. Sim, viagem de cidades vizinhas, Sim, assim, sei. tipo Cajamar, Jundiaí, Campinas. Então saía, a gente tinha uma vanzinha na época, então a banda descia e já subia. Só que a van cabia 12. A Vitória era a 13ª passageira. Então, e vinha neném, não tinha. Na época eu não andava com aquele... né, aquela cadeirinha, disso, o car seat, né, cadeirinha não tinha. Então, a gente levava a Vitória, chegava, cada um na banda tinha uma função. Então, eu chegava pra alguém e pedia, você pode ficar com a Vitória pra mim? A pessoa ficava ali cuidando. Então, isso também trouxe muita... A Vitória é uma pessoa muito dada hoje, muito comunicativa, muito sociável, né? A Vitória acostumou a ficar com as pessoas. E aí, chegou na escola, ela foi tranquilo. Não teve aquele trauma de... Sim, tranquilo, ficou lá. Então eu falei, olha mãe, agora acho que acabou. Ela já sabe, quando fala, onde tá sua mãe? Ela falava no céu. Já sabe falar. Ela já falava? Falava, com 4 anos ela já falava. Minha mãe tá no céu e ela tá lá com Jesus, eu tô aqui, tudo mais, né? Então, quando chegou o primeiro dia das mães em maio, a escola normal vai fazer uma homenagem para as mães, como toda a escola faz. E aí chegou em casa o aviso, senhores pais, vai ter homenagem dia das mães, as mães vão dançar para os seus filhos uma música e os filhos vão dançar uma para as mães. Vai ter um ensaio e tal, mostrei para minha mãe, já comecei a chorar, porque eu não sabia lidar com aquilo. E eu falei, mãe, ela não sabe ler. Eu rasgo, não vou no dia. Não vou no dia e tá tudo bem. A minha mãe falou assim, ano que vem tem de novo. Então enfrenta, filho. Uma hora ela vai saber que tem. Aí eu falei, tá bom. Cheguei pra ela e, na hora que eu fui falar, tava chorando, evidente, né? Falei, olha, você não tem mãe pra dançar pra você. E o papai sente muito. Eu queria que fosse diferente, mas infelizmente é isso. Então a gente vai na festinha e você não vai ter uma mãe pra dançar pra você. Mas eu imaginei que ela ia ficar mal, que ela ia correr pro quarto, que ela ia perto da avó. Do jeito que ela tava, ela ficou... E ela resolveu fácil. Ela falou assim, eu não tenho mãe, mas tenho pai, você dança. E ela resolveu. Caramba. Tá tudo resolvido. E na hora eu senti aquele baque, eu olhei pra minha mãe fez por trás dela assim, tipo... Vai, é isso aí. Cara, não tem o que você fazer, só tem você. Eu falei, filha, mas o papai não pode dançar, porque é o dia das mães. Ela falou, não, mas você é minha mãe. E aí fui falar com a diretora. Cheguei pra falar com a diretora, ela falou assim, eu falei, olha, a Vitória quer que eu dance, mas eu falei pra ela que não pode, que é só a mãe que vai dançar. A diretora falou, pode? Claro que pode, você vai dançar. Extraordinário, vai ser lindo. Eu queria se livrar aí. Vai ser lindo. E a diretora viu nisso
um marketing pra escola. Tipo assim, vai ser extraordinário. Meteu no meio da coreografia. Tivesse Instagram naquela época, hein? Caramba. Tinha bombado, hein? Pensa O cara nisso. de 1,96 m. Exatamente. Então, 130 quilos, 1,96 m, no meio das mães, desse tamanho. Parecia aqueles bichos da Walt Disney, né? Então, da Disney. Aí eu tava lá, pensando comigo, participei dos ensaios, e as mães muito consolidadas, muito solidárias, né? E muito condolentes, aquela coisa toda. Falei, não, vai ser lindo e tal. Imagina, quando as coisas estão ruins, pode ficar tranquilo que dá pra piorar um pouquinho mais. Coreografia era com bambolê. Então, aí aquelas tiras prateadas, que vai bater um desespero de Os você. tiras prateadas. Aquelas Tudo muito tiras. tranquilo. Se o cara tá consertando um radar lá na lua, lá, o cara enxerga nós aqui na Terra. Aquele bambolê vermelho com aquelas tiras prateadas. O cara tá consertando um negócio lá no espaço. E você foi? Fui. E as mães muito me apoiando, muito. Tipo, lindo. Aí a professora falou, tive uma ideia, você começa no meio da quadra. Nossa! Aí, mas ficou maravilhoso. Ó, vergonha pouca é bobagem. E aí, cara, você fala pela minha filha, né? Pela nossa história, pela nossa casa. Dancei, claro que eu errei, claro que o bambolê caiu, claro que não foi aquela desenvoltura de uma mulher, né? De uma mãe. E aí, acabou a música, Guto. Sei lá, 4, 5 minutos, talvez. Acabou a música. As mães vieram me abraçar no meio da quadra. Todo mundo chorando, aquela emoção e tal. Todo mundo sabia, né, da história. As professoras. E uma das mães falou assim, tadinha da Vitória. Só ela não tinha mãe para dançar para ela. Só que a hora que ela falou isso, eu não me ofendi. E eu não entendi que ela estava... Eu entendi que ela estava compadecida. Mas aquela palavra me diminuiu demais. Tadinha da Vitória, só ela não tinha mãe para dançar para ela. Eu, tipo assim, não deu certo. Na minha cabeça eu não consegui, né, suprir. E aí comecei a chorar, as mães ali também. Nisso os filhos vêm abraçar as mães e a Vitória vem no meio. Toda sorridente, toda pra cima, feliz, toda faceira. Eu agachei, abracei ela, falei, filha, você gostou? E veja só o conflito das duas frases. O poder que Deus tem na vida de uma pessoa. A frase da mãe, ela tadinha da Vitória, porque ela não tem mãe pra dançar pra ela. Quando eu falei, filha, você gostou? Ela falou assim, pai, só eu tinha o pai pra dançar pra mim hoje, ninguém mais. Então aquilo foi uma alegria pra ela, um orgulho. Ela tava tão sorridente que eu não tinha direito de chorar ali. Aí eu falei, que bom. Ela tirou onda com a menina do lado ainda, falou, meu pai dançou, o seu não. Ainda quer dizer, aquela coisa... E eu ficava vendo, Guto, como ela tinha um olhar diferente pra vida. Olha que... Era um olhar diferente. Então, eu aprendi naquela efetividade que eu falei pra você, que a efetividade do luto, não importa o que você... Não tem problema você chorar pelos que foram. Não é proibido, não é crime, não é pecado e não é nem assustador, porque é normal você chorar pelos que forem. A única coisa é que você tem que se alegrar pelos que estão. É verdade. Porque se você não se alegrar pelos que estão, tá errado. Isso é injusto. Está errado, sobretudo, não é só com os outros, com você mesmo. Então, tudo bem você chorar por quem foi, contanto que você se alegre por quem está. E minha filha estava ali, minha mãe estava ali, meus irmãos estavam ali, as pessoas da comunidade estavam ali. Então, 30 dias depois da morte da Érica, foi Natal. A gente celebrou Natal. Porque não existe a minha esposa morrer e Jesus não nasce mais. Não pode ser. No dia 31 de dezembro foi aniversário da minha sobrinha, 1 ano. A gente celebrou. A minha irmã falou assim, você se incomoda de fazer uma festa? A gente cortar um parabéns? Eu falei, claro que não. Tem que celebrar. Tudo bem, se eu não estiver bem, eu não vou estar. Mas se eu estiver, qual o problema de eu cantar parabéns para alguém que está fazendo aniversário? Guto, está errado, não pode. Então, quando os meus cunhados falam isso para mim, sobre a minha sogra, a gente não se importa da nossa mãe chorar pela Érica. Só a gente quer ver ela se alegrar pela gente que está. Porque pessoas estão nascendo. Coisas estão acontecendo. É o dia das mães na escola da sua filha. Então não tem sentido isso. Eu conheço pessoas, e o tempo todo eu encontro elas. O filho morreu, não cozinha mais, não sorri mais, não vai mais em celebração, em festa, não vai mais à igreja.
não quer saber mais. Pessoas que perderam o noivo, não quer casar mais, não quer viver mais. Tudo bem de não querer casar mais, sua escolha, mas não querer viver mais sua vida, está errado. Está errado porque a gente precisa entender isso. Eu fui no velório não muito tempo atrás, 2 filhas, o pai estava sendo velado, e eu chorei muito de ver as filhas chorando. Me compadeci com aquilo. E elas vieram falar, Rodrigão, você não vai falar nada aqui no velório? Eu falei, olha, antes de falar no velório, eu quero falar para vocês. Se Deus levantar o seu pai do caixão, vocês acreditam que ele tem poder? E as duas olharam uma para outra, tipo assim, claro, até aquelas, assim, se a Rodrigão vai levantar nosso pai. Aí eu falei para elas assim, elas falaram, sim, a gente acredita. Eu falei, e se ele não levantar o pai de vocês do caixão? Vocês acreditam que ele ama vocês? Aí a mais novinha disse assim, é difícil, Rodrigo, porque ele era tudo para nós, né? E eu lembro uma vez que Dom Henrique falou essa frase, não diga que alguém é tudo para você. Isso. Não diga que alguma coisa é tudo para você. Verdade. Não é verdade isso. Só que as pessoas às vezes não têm maturidade para ouvir isso. Então ela disse, meu pai era tudo para nós e Deus levou ele. Então é uma palavra muito brusca, né? Deus levou. Sendo que o que a gente escuta nas orações eucarísticas é o padre rezando, acolhei junto a vós, na luz da vossa face, Senhor, aqueles que partiram desta vida. Verdade. Porque o Deus levou é um verbo muito errado, muito ruim, como se fosse assim, uma coisa descomprometida, desalmada, né? Sem compaixão. E como se Deus tivesse cumplicidade com a morte. Não tem. Porque Sabedoria 2:23 diz que a morte entrou no mundo por inveja do demônio. Deus criou o homem para ser imortal. Então, naquele momento era muito importante para mim viver aquilo, né? Viver a minha vida, entender isso com a minha filha. Pai, só eu tinha o pai para dançar para mim aqui. E era assim que a Vitória lidava com todas as vezes que precisava a mãe. Até o dia que ela passou no vestibular, porque a Vitória começou fazendo a faculdade que a mãe não terminou quando morreu. Ela estava fazendo, né, pedagogia, e a Vitória começou a fazer pedagogia. Caramba! E para ela era uma alegria poder querer dizer para a mãe. Então teve esse dia, teve os 15 anos, teve os 10 anos, teve os 15 anos, teve o dia que ela passou no vestibular, que ela queria falar para a mãe, e que eu falei para ela, olha, só tá o papai aqui, a gente se abraçou, e chorou, e a gente ficou junto e celebrou. Mas tudo isso com muita fé e muita visão naquilo que nós cremos. E com a graça de Deus, que nunca faltou, Guto, nunca faltou. A coragem, a inspiração, a força, a certeza de céu, né? A certeza de que aquilo que a gente celebra no creio na vida eterna. Então isso é muito presente na nossa vida, né? Então o tempo todo. Foi assim que a gente foi criando a Vitória, nessa certeza.